subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Vamos iniciar a nossa lição bíblica desse segundo trimestre, onde o comentarista é o pastor Osiel Gomes. E o tema dessa lição é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Sejam todos bem-vindos, eu sou o pastor Edivaldo Miranda. Vamos então à primeira lição desse segundo trimestre, que é a caminhada. Lembrando, se você ainda não se inscreveu, aproveito o ensejo para pedir que você se inscreva em nosso canal, para que possamos estar alcançando mais alunos, mais pessoas que querem ter esse conhecimento bíblico. O texto áureo está escrito em João, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática, o novo nascimento, marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Então nós vamos falar sobre o novo nascimento e essa jornada, essa caminhada com Cristo. A introdução, nós entendemos que a caminhada cristã ela inicia com o novo nascimento, né, que é uma obra efetuada pelo Espírito Santo, mediante ao sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. E nós vamos entender também que a conclusão dessa obra se dará por a ocasião da glorificação final do salvo, ou seja, a ocasião em que receberemos um corpo glorioso, semelhante ao do Senhor Jesus, quando apareceu aos discípulos após ressurreto. E nesse trimestre nós estudaremos também o início e o final dessa caminhada, mas também por meio dessa jornada com Cristo. Ao meio que se mostra, né, um desafio para nos auxiliar nesse estudo, contaremos então com o pastor Osiel Gomes, líder da Assembleia de Deus em Tirirical, em Maranhão, doutorando em teologia, conferencista e autor de várias obras publicadas pela CPAD. O pastor Osiel Gomes é um comentarista, então, desse trimestre. Os objetivos dessa lição, que nós queremos destacar, que é a apresentação dessa lição, que tem o objetivo de explicar o sentido da caminhada com Cristo. E o segundo ponto é ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento. O terceiro ponto é enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. E também nós vamos ver na letra B a motivação, e nesta vida precisamos ter bem claro a ideia de início e fim para qualquer atividade que iniciamos. Na trajetória da caminhada com Cristo não é diferente. Há um início, também uma promessa de um desfecho glorioso. E esse desfecho é o alvo que deve estar sempre diante de nós, quando nós encontramos diante dos obstáculos da nossa caminhada cristã. E também os desafios podem ser grandes, mas não se compara com o desfecho reservado a cada peregrino que iniciou sua jornada para o céu. Lembrando que o livro Peregrino ele destaca muito por essa ocasião, essa caminhada. Vamos lá então, nós já começamos falando sobre esse subsídio, que é muito importante, e vamos à introdução da nossa revista, da nossa lição número 1, a caminhada. Nesse trimestre estudaremos então a jornada do cristão. Para iniciarmos o nosso estudo, nós temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Lembrando que essa palavra Trindade ela não aparece ao longo da Bíblia, mas nós encontramos a ação do Pai, que criou, do Filho, que consumou toda a obra na cruz do Calvário, e também do Espírito Santo, que continua dando atividade a esta obra. Ou seja, ele continua na supervisão de todas as coisas, porque ele está conosco até que a trombeta toque. E nós vamos conceituar também o novo nascimento e estudaremos com uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme a Escritura nos apresenta. E finalmente mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. A palavra-chave nessa lição é caminhada. E o primeiro ponto diz o seguinte: a caminhada com Cristo. O primeiro tópico do primeiro ponto diz assim: compreendendo os dois caminhos. Na história humana nós temos dois caminhos, que é o da vida natural e o da vida com Cristo.
Quando se trata da vida natural, nós estamos falando na vida humana. Ou seja, a primeira ela se inicia no momento do nosso nascimento, e do nosso nascimento natural, digo. Ela poderá ser longa ou curta. Então, a vida humana, a primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural, e ela pode ser longa ou curta, mas não eterna. E essa trajetória humana, ela é marcada por fase. A primeira fase, que é a fase da infância, da adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada por dois momentos, e é muito importante nós falarmos sobre isso: o nascimento e a morte. Quando se trata do nascimento, aqui todos sabem quando nascem uma criança, quando nasce um ser humano. Agora, quando se morre, somente o Senhor sabe quando se morre. Então, esse é o tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, conforme João, capítulo 3 e versículo 6. A letra B desse tópico diz o seguinte: vida com Cristo. A vida humana, ela pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito, conforme Romanos capítulo 8, versículo 2. Quando se trata de plenitude no Espírito, é que você pode ter e ser totalmente feliz a partir do momento que você tem uma vida cheia do Espírito Santo. Então, não abdique de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. Sejamos cheios do Espírito Santo. Agora, é bom lembrar também que quando nós falamos, principalmente nesta vida, nós estamos falando de novos propósitos, né? E o que são propósitos? Os propósitos, eles são muito peculiares para aquelas pessoas que sabem para que veio essa vida. Então, os novos propósitos é aquilo que você vai fazer com a sua vida depois que você tem aí uma ideia central, depois que você passa pela primeira infância, depois que você passa pela adolescência, e quando você chega, ou seja, a partir da sua vida, quando você chega na vida adulta, né, que é depois dos 25 anos, e aí você já tem um rumo, você já tem um norte, você já sabe o que vai fazer com a sua vida. É importante também você entender esse processo, porque a vida também é uma vida que passa por trocas, por mudanças e também por fases. Então, os novos propósitos, novos pensamentos, as novas esperanças, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Afinal, nós nos tornamos um filho ou filha de Deus. É esse tipo de jornada de vida que o Senhor se refere quando ele diz: o que é nascido do Espírito é Espírito, e o que é nascido da carne é carne. Os três companheiros da nossa fé, o segundo ponto aqui do subtópico, que é: quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai, conforme Efésios, capítulo 1, versículo 3, até o versículo de número 6. Agora somos cuidados, instruídos, fortalecidos por Ele. Temos relacionamento de pai e filho. Além do pai, temos também o seu filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda a sorte de males, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E por nos amar, nos concedeu a sua vida, conforme João, capítulo 3 e versículo 16. E nos conduz em segurança para o seu reino celestial, conforme Colossenses, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. E finalmente nós temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. João capítulo 14, versículo 26. Por intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito, ou seja, o novo nascimento, conforme está em João 3,6, e também o capítulo 1, versículo 13, e também 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 50. O segundo ponto diz assim: o novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem, ele se destaca.
E esse substantivo masculino do grego antropo, daí surge uma matéria da teologia que é antropologia, ou seja, o estudo a respeito do homem, né? Então a palavra antropos, ela significa homem, e ela tem um uso assim, genérico no texto, é por isso que seu sentido inclui todos os seres humanos, conforme João, no capítulo 3 e versículo 4. Assim o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, conforme Romanos, capítulo 3 e versículo 26. É bom também, se você quiser incluir o texto de Romanos, capítulo 6 e versículo 23, que diz também que não só todos pecaram, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Prossigamos. Nesse sentido, todo ser humano ele precisa passar pelo processo, então, de regeneração, experimentar uma ação divina, ou seja, nascer de novo. A religião não faz nascer de novo, é bom dizer isso, né? A religião, na verdade, a palavra religião vem de um termo religare, que significa ligar o homem a Deus. Nicodemos era um príncipe dos judeus, e a inclusão do termo, por exemplo, fariseu, no relato, ele evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente a Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo. Os ensinos da lei, dos profetas e a história do seu povo, mas o que se nota na sua tradição é que a sua tradição ela não oferecia o que a alma precisava. Por isso, Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nessas suas palavras. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, conforme João 3 e 2. Então, conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e aí eu acrescentaria também, e nem entrar, conforme está escrito no capítulo 3 e versículo de número 5. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo, conforme João capítulo 16 e versículo de número 7 até o versículo de número 11, também Romanos capítulo 8, versículo 5 até o versículo de número 7. O novo nascimento e seu processo. A expressão novo tem um sentido de céu, conforme João capítulo 3, versículo de número 31, e Gálatas capítulo 6, versículo 15. Também, primeira epístola de João capítulo 3 e versículo 9. Mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, conforme 1 de Pedro capítulo 1 e versículo 23, vem de cima de Deus e de mais ninguém. E para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez o uso de dois termos. O primeiro é água e o segundo espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, que nós observamos, é que pode se referir à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido, conforme João 1,33. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei, porque está escrito em Mateus capítulo de número 5, versículo 17. De modo que ao falar da velha ordem, a representação da água ela era assegurada, mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo. A água iria jorrar do Espírito Santo. A água iria jorrar para a vida eterna, conforme João capítulo 4 e versículo 14. Então, com o Espírito, nosso Senhor faz o uso analógico também do vento. Isso é importante dizer, do grego pneuma, Espírito, vento. Nascer nem para onde vai, mas pode senti-lo. Então, semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração. Um termo que é genal, significa ser nascido, como a obra do Espírito Santo, que transforma pessoas pela fé em Cristo. E esse processo é um milagre do alto e também um mistério da fé.
Lembrando que quando nós falamos da palavra fé, é importante enfatizar também que existe mais de um tipo de fé. Existe aquela fé que é uma fé natural, que às vezes as pessoas, por não ter encontrado ainda com Cristo, dizem: eu também creio em Deus. Existe outro tipo de fé, existe fé também futurista. E aí Marta, naquelas suas implicações, ela entendeu que Jesus ia ressuscitar Lázaro no último dia, mas Jesus estava falando para aquele momento. Então, existe também a manifestação da fé naquele ato, que é uma fé que nós podemos compreender como fé natural, fé espiritual, fé futurista, no caso de Marta, e fé sobrenatural, que aí já é uma fé como dom de Deus. Então a fé é também um mistério. Lembrando que o terceiro ponto aqui, ele destaca, por exemplo, muito importante, né, quando nós falamos do mistério da fé, que é uma forma de reconciliar o mundo com Deus, conforme Mateus capítulo 1, versículo 21 e o versículo 23, também João capítulo 1, versículo 14 e 1 Timóteo 2 e 5. O terceiro ponto desse terceiro subtópico, desse terceiro ponto, é a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profetas e escritos, conforme está em Lucas capítulo 24 e versículo de número 44. Contudo, o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Esse documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado no Antigo Testamento, todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento, nós temos a promessa, no Novo, o seu cumprimento, conforme Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1 e o versículo 2. Nesse testamento, nós temos a consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com ele e iniciasse uma nova jornada de fé, conforme 2 Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 19. Ou seja, todos os homens anteriormente, ou seja, ligado à lei, que vem todo aquele processo, eles tinham todos os seus rituais ali para fazer com que esse homem aproximasse de Deus, mas nada disso conseguiu validar a sua condição, tendo em vista que na plenitude dos tempos, conforme está em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, vem Jesus, ou seja, nasce sob a tutela do pecado, debaixo da lei também, porém, institui-se ali, a partir daquele momento, a graça, e a graça é um favor que Deus nos fez. Nós somos agradecidos por sua graça, e por essa razão nós temos então esse novo plano que era do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com ele e iniciasse uma nova jornada de fé. O Novo Testamento, ele é um documento cristão que deve fazer parte do início da nossa caminhada, pois ele revela todo o plano da salvação de Deus. Então, quando nós falamos, por exemplo, todas as fontes da história do Novo Testamento, né, todos os evangelhos, incluindo Mateus, Marcos, que não formam parte no complexo literário mais amplo, mas emanam, é interessante, o ministério evangelista e didático da igreja, eles foram escritos com o objetivo expresso de apresentar os fatos a respeito de Cristo de uma maneira que os homens possam crer nele e, tendo dado o passo inicial, possam continuar com uma fé inteligente. Lembrando que os demais livros do Novo Testamento representam diversos períodos e pontos de vista. Por exemplo, a Epístola de Tiago foi provavelmente originada da primeira metade do século, isto é, refletindo a reação judeu-cristã aos extremistas que faziam a salvação pela fé uma desculpa para a indiferença ética. Então, a conclusão, a jornada com Cristo, ela tem então início com o novo nascimento, ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus, conforme Mateus capítulo de número 16, versículo 24. E nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai
do Filho e do Espírito Santo. Coisa gloriosa. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Nós damos glória a Deus por essa conclusão de mais uma lição desse trimestre de 2024, no qual nós estamos falando sobre a caminhada, um novo nascimento com Cristo. É bom dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria simplesmente uma fé natural. Mas porque ele ressuscitou, nós temos a validade de ter uma fé espiritual e também sobrenatural, andando com ele, vivendo